E eu lembro que nas próximas sessões, eu com medo danado, né, veio aquela... A minha relação com a espiritualidade é uma relação de bater papo. Né? Então veio um mestre espiritual e orientou, falou, olha, nós vamos fazer desse jeito assim. E se aproximou um pai caboclo, que é o pai responsável por todo esse trabalho de ervas, o pai Arranca-Toco. E o pai Arranca-Toco começou a desenvolver esse trabalho. Era um trabalho ali de atendimento, de benzimento mesmo, de pegar, sabe, um maço de ervas ali, passar e juntar as ervas. E o pai... E quando o pai falou, nós vamos fazer o trabalho com ervas assim, 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 a minha primeira pergunta qual foi? E agora? O que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que procurar? Eu vou estudar com quem, né? E o pai só falou isso, vai estudar. Eu falei, tá, eu vou para onde? Eu vou para o Nordeste, eu vou para a Amazônia, eu vou procurar quem? Os antigos aí dos cultos de nação, eu vou procurar índio. E o pai respondeu, vai estudar. E eu continuei perguntando, né? O que eu tinha que fazer? E o pai falou pela terceira e última vez, vai estudar. E eu fui. É isso, a ideia era essa, que eu fosse estudar de tudo um pouco. Eu não fiz formação acadêmica na área, né? Não fiz biologia, a minha formação é em exatas, trabalhei com tecnologia da informação quase a vida toda, e eu não tinha nem tempo de buscar uma formação específica, então eu fui fazer tudo o que eu podia de aprendizado. Fitoterapia, jardinagem, paisagismo, tudo, sabe? Enfeite com erva, qualquer coisa que você imaginar tem erva, fui estudar. Comecei a montar a minha biblioteca e aquilo foi crescendo. Tem aquela máxima do André Luiz, né, lá em Nosso Lar, que fala, quando o aluno está pronto, né, o mestre aparece, né? Quando o aprendiz está pronto, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É assim mesmo, né? Isso. E eu fui, conforme eu ia trazendo meu conhecimento básico, a espiritualidade ia ampliando o horizonte desse conhecimento. Até o dia que o pai me pegou ali pelo cangote ali, né, e falou assim, vamos desenvolver esse trabalho agora num outro nível. E começou a vir ali uma torrente de informação mesmo. A informação, ela vinha, pai Adilson, era uma coisa incrível, assim, vinha a orientação para eu me preparar. Se prepare, não é porque eu tinha meus finais de semana, teoricamente livres, né? E o pai só falava assim, no sábado, né? No sábado, antes do sol nascer, você vá para determinado lugar. Eu saía. Mãe Andréia, quando eu acordava, eu já só via que eu não estava em casa. Eu tinha que ir para algum lugar, encontrar uma trilha, uma árvore que ele já tinha me mostrado. Falou, você vai encontrar esse lugar, essa árvore, e quando você chegar lá, você coloca a tua esteirinha aqui no chão. Me ensinou a usar, né, meu cachimbo sagrado. Falou, leva o teu cachimbo, leva o teu pito e senta e espera. E quantas vezes eu não ia, a hora que eu chegava, vinha aqui um monte de informação assim. Eu olhava e falava, tá, e agora? O que eu faço com isso? Né? O que eu faço? E vinha aquele silêncio, né? Eu só tinha que... Desse monte de informações, eu conseguia reter, sei lá, 10%, 1%. Mas aquilo, quando eu precisava, vinha, né? Eu consegui colocar pouca coisa no papel sobre isso, né? Eu tenho muita coisa, mas eu falo assim, veio para o papel o suficiente. E esse trabalho, quando eu falo assim, o trabalho ele é original, porque nós não inventamos o banho, nós não inventamos a defumação, não inventamos bate-folha, o benzimento, mas a forma de olhar para isso, ela é original, não há isso em nenhum outro lugar. Eu fui procurar os antigos, eu fui procurar, né, nas nossas bases. Vou até mostrar aqui. E é importante a gente honrar quem veio antes, né? Claro. Professor Zé Flávio Pessoa de Barros, né? Que tem um trabalho incrível aí do uso das ervas na cultura Jejinagô. Verger, né? Esse eu O tenho. Facumbi. Esse eu tenho. Aí, o que eu
comecei a ter contato, né, assim, com um trabalho voltado para o iniciado. Só os iniciados iam ter a compreensão dos itãs aqui, né, das rezas, né, daquilo que, da forma de colocar a erva em funcionamento. Quem falava um pouquinho, deixa eu pegar um outro aqui, quem falava um pouquinho mais, ali de um jeito um pouco mais aberto, sobre as ervas, era o professor Arnato José, que tem diversos livros, né? O próprio professor Pessoa de Barros, ele tem alguns outros livrinhos aí, mas a maioria com a linguagem um pouco mais acadêmica. O professor Renato José, ele escreveu de um jeito também para o iniciado, né? Então, muitas pessoas acabavam abrindo o livro e falando, tá, eu quero fazer um banho. Como eu faço isso? Né? O que eu faço a partir dali? E a maioria das pessoas ou buscavam esse nível de conhecimento, né, assim, a receita de bolo, ou queriam um conhecimento um pouco mais intrínseco, um pouco mais profundo, né? Então, um filósofo lá deve ter lá uns 500 antes de Cristo, mais ou menos, o André Cantor, que ele fala, né, que a filosofia é para quem está pronto, né? Porque quem tem fome quer comer agora, né? Quem tem fome quer um prato de comida. A filosofia, a ideia filosófica é para quem está bem, é para quem de repente já encontrou alguma coisa e tal. Então é importante encontrar um caminho do meio para isso. Sim. É importante a gente olhar e falar assim, tá, a pessoa está buscando o quê? O imediatismo é um banho que vai abrir o teu caminho, que vai te proporcionar limpeza e abrir o teu caminho para a prosperidade agora, ou você quer compreender como isso funciona? Eu queria compreender como aquilo funcionava, eu não queria o agora, ali falar assim, estala o dedo e... Por quê? Se a gente fosse, nós pegarmos, Pai Adilson, e você sabe muito bem disso, no seu universo religioso, no meu universo doutrinário, se você pegar uma turma e falar assim, fala sobre uma erva de limpeza, qual que é a primeira erva que todo mundo vai lembrar? Arruda, né? Arruda. Não é? Arruda e Guiné, né? São as duas. Arruda e Guiné. É um commodity, é um feijão com arroz, né, do uso de erva. Todo mundo sabe disso. Mas eu queria saber, sabe o quê? Quem que descobriu isso? E a arruda, ela limpa o quê? Qual é o mecanismo de limpeza da arruda? O que ela tem ali que proporciona limpeza? Em que nível dos meus corpos espirituais ela limpa? O que a arruda tem? Qual é a troca que a arruda faz? O que ela abre? O que ela fecha? O que ela proporciona? O que ela irradia a ponto de alcançar os meus corpos espirituais e deles dissolver uma larva, um miasma, um acúmulo negativo, algo assim, né? Então, a ideia do trabalho com ervas era essa. Por ser um conhecimento original, a espiritualidade se serviu e me deixou muito à vontade para que eu criasse mecanismos humanos meus, né? Aliás, essa aí era uma das regras principais, Pai Deus. Eu tinha que me manter humano. Em nenhum momento me senti, sabe, assim, o ser divino. Não. Continuar ali dentro do universo humano, fazendo esse trabalho que é divino. O trabalho é divino, né? O uso da erva é divino, é sagrado. Mas eu me manter humano e simplesmente ali, verdadeiramente como um veículo daquilo. Então a ideia dessa compreensão, eles deixaram para que eu usasse as palavras, criasse assim, do meu jeito paramétrico, né? Assim, olhar e falar, tá, como é que eu digo que uma erva é de limpeza? Criar a classificação de quente, morna, fria. Me deram toda uma visão de Deus Pai Criador e Mãe Natureza, princípio onipotente, onipresente, onisciente, uma visão de poder divino, né? Quais são as divindades que estão ali por trás do elemento? Para o
A cultura iorubá é assim, mas para a cultura Fon é assim, para a cultura Banta é assim. Né? Porque se a gente pensar em África, de qual África a gente está falando? Né? Você está falando da África Central, da África do Sul, da Subsaariana? É gigante, né? É gigante, são, sei lá, centenas, eu posso estar pecando, talvez milhares de culturas ali dentro, uma ali junto com a outra. Então dá para a gente saber quem está certo, quem está errado? Não, na verdade todo mundo olhou para a mesma coisa, só que cada um viu de acordo com o seu ponto de vista. Isso. Então nós olhamos para o Pai e Mãe Orixá como a virtude divina, né? E essa virtude a gente transporta aqui para o nosso meio humano. Dá para a gente imaginar a gente não humanizar Pai Xangô, não humanizar Mãe Oxum? Fala assim, Pai Xangô é o rei, assentado no seu trono. Pai Ogum é um guerreiro espadado e de escudo na mão, conquistador. Mãe Oxum é a deusa da água doce, da cachoeira, a deusa do amor. Se a gente não humanizar, a gente não tem parâmetro. Então é importante a gente olhar de uma forma paramétrica. Eles me deixaram muita vontade para isso, né? Para que a gente não falasse de ervas somente para o umbandista. O trabalho ele nasce no chão de terreiro, ele nasce a partir dessa necessidade e a oportunidade que nós tivemos de falar de ervas a partir daquele trabalho. Mas ele não se fecha ali só para o umbandista, para o candomblecista, para o ifaísta, o cultuador, né, do irmão do culto Ifá, do culto Yorubá, e para os irmãos do Catimbó, no culto da Jurema. Ele é um trabalho eclético, onde você consegue encaixá-lo no seu universo. Então, a gente olhar para uma erva, nós temos diversas formas de ver. Se você